Olá, turma. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula, né? Isso dentro da disciplina de neuropsiquiatria. Hoje a gente vai estudar a questão da contenção mecânica, certo? A contenção é uma situação que a gente vai utilizar muito na questão dos pacientes agitados, né? Pacientes em surtos psicóticos, né? Pacientes que têm problemas de ansiedade, de distúrbios, e que muitas vezes é necessário a equipe de enfermagem fazer uso desse recurso. Então, a contenção mecânica são situações que a gente vai usar quando os quadros agudos de agitação e confusão mental acontecem, né, principalmente quando existe a questão da agressividade ou comportamento que impeça ou dificulte os cuidados médicos e da enfermagem, certo? Então, nessa situação, pode-se requerer a questão da contenção física, tá certo? A questão mecânica ou também a questão medicamentosa. Aqui nós temos os tipos de contenção, certo? Então, a contenção ela se divide em três situações, né? Isso a gente pode usar a contenção física, que é aquela contenção onde eu vou utilizar só o corpo físico, né? A equipe de enfermagem vai utilizar de forma manual, né? Segurar o paciente, ok? Tem a contenção mecânica, essa é a que a gente está mais dando foco nesses nossos estudos. É uma contenção onde a gente utiliza faixas, certo? Que é para poder conter esse paciente que está agitado e que também está colocando em risco a equipe, né? Isso, geralmente, a contenção a gente utiliza justamente para essas situações, principalmente quando há risco tanto para o paciente, né, isso, como também para a equipe que está atendendo. E também a contenção química, né, que é a contenção quando se faz a utilização de medicamentos para essas situações também, certo? Geralmente a equipe médica vai estar num plantão e aí a gente vai estar fazendo a parte da medicação, que é também para acalmar o paciente. Então a gente tem aí, pessoal, a imagem, né, a imagem de contenção manual, tá certo? Como eu citei aí em cima, e a imagem aí de uma contenção mecânica, certo? Essa contenção aí vocês podem observar, é uma contenção em forma de X, né, realizado com um lençol, certo? Que vai pegar a parte do ombro do paciente, né, passando por baixo dos braços e fixando no leito do paciente, para evitar que o paciente ele se levante, né? E as indicações, em que situações a gente pode usar a contenção, né? Primeiramente, como eu já comentei, para prevenir, no caso de prevenir danos físicos à equipe, né, também a outros pacientes e ao próprio paciente, né, também a todo o ambiente que está envolvido, certo? Também pode-se dizer que vamos diminuir a quantidade de estímulo que o paciente está recebendo. Esse paciente ele está alterado, então ele necessita também de um controle, né, quando não pela a parte medicamentosa, mas antes tem que ter a contenção mecânica para poder se realizar a contenção química, né, isso que é os medicamentos, e também pela própria solicitação do paciente, né, quando há aquela necessidade mesmo do paciente se ficar contido. A técnica de contenção mecânica. Vê só, pessoal, essa contenção ela está no COFEM, está dentro do regulamento do COFEM, lá na resolução 427 de 2012,
E é claro, né, existe todo um protocolo para se realizar uma contenção mecânica, né? Então, primeiramente, se for o caso de uma equipe de 5 pessoas, as 4 realizam a contenção e apenas um fica dialogando com o paciente. A faixa utilizada deverá ser de material resistente, né? Geralmente se usa um lençol bem resistente, porque sabe-se que usando um lençol frágil vai se rasgar e não vai adiantar. Então precisa realmente ter um material de qualidade. O paciente, para a realização de uma contenção mecânica, precisa estar na posição de decúbito dorsal, certo? E com a cabeça levemente elevada, tá certo? E se a contenção acontecer na sala de admissão, né, naquelas situações de urgência e emergência, né, no caso aí a gente está falando de situações de emergência mesmo, então a contenção nesse momento, certo, é feito, mas também precisa se revistar o paciente, principalmente em busca de drogas, né, que o paciente pode estar portando, arma de fogo, arma branca. Então é necessário a equipe estar atenta a fazer essa revisão ao receber esse paciente. Após a contenção, após esse paciente estiver já sob controle, né, que já tiver feito inclusive o tratamento farmacológico, deve-se também a equipe ficar atenta para estar monitorando o nível de consciência e os sinais vitais deste paciente, tá certo? É importante também que os motivos e particularidades do procedimento seja registrado não só no prontuário médico, mas também no livro de ocorrências, né, da enfermagem, porque sabe-se que o registro no livro de ocorrência fica documentado qualquer anormalidade que aconteça com esse paciente, tá bom? Após o paciente estiver controlado, estiver mais calmo, a indicação é que seja retirada as faixas, tá certo? Observando esse paciente. Não é necessário tirar todas as faixas, né? A gente vai tirando conforme observa o comportamento do paciente. Então vamos supor que esse paciente ele esteja com contenção nos membros inferiores, no punho, né? Na parte dos membros superiores, perdão, e também na parte dos membros inferiores, né? Então, e muitas vezes também pegando a parte do tórax, né? Por baixo dos braços, como a gente viu numa imagem inicial aí. E essas faixas elas são retiradas gradativamente conforme vai se observando o comportamento do paciente. No caso, após o paciente está mais tranquilo, né? Na realidade, tranquilo que eu digo, contido, aí é necessário fazer o tratamento farmacológico. Essa medicação, a princípio, ela é feita por via intramuscular, certo? É uma forma que a gente tem de fazer a medicação de forma intramuscular. Endovenosa para o paciente agitado é contraindicado, muitas vezes a gente realmente também não consegue, então nesse momento é feito via intramuscular, tá? Após a estabilização do quadro, esse paciente ele deve ser encaminhado. Então o atendimento sendo feito, estabilizou o paciente, então o médico, né, o médico plantonista, no caso que atende, nesse caso, essa emergência psiquiátrica, ele vai providenciar para encaminhar esse paciente para algumas situações que vai necessitar de acompanhamento posterior. Falando em contenção mecânica, a gente tem aqui, ó, mas vocês podem observar aí, no caso, esse paciente ele está contido
pelos punhos nos membros superiores, tá certo? Em 2 pontos, ok? Esse é um tipo de contenção. A gente tem também esse outro quadro aqui abaixo, que é em 4 pontos, também nos membros superiores, mas também nos membros inferiores. Então, esse paciente, como a gente está observando, ele está contido em 4 pontos. A gente também vê aqui 5 pontos. Nesse caso, o paciente está contido, né, tanto nos membros superiores como membros inferiores, mas também vocês podem observar que ele está com uma contenção na altura do tórax, certo? Isso é importante também para que evite que o paciente ele se levante bruscamente, né? Então, a gente faz esse tipo de contenção. Abaixo a gente observa alguns lençóis que são utilizados, né? Algumas unidades dispõem realmente de cintas apropriadas para essas situações de contenção, mas algumas improvisam realmente os lençóis, lençóis fortes, né? Resistentes para a realização da contenção. Aqui nós estamos vendo nessa próxima imagem a faixa de contenção no leito. Esse paciente, no caso, está com uma contenção na altura do tórax, né? Vocês podem observar onde ele está contido no leito, ou seja, ele está preso ao leito. Aqui abaixo a gente vê o grupo de apoio com auxílio de 8 pessoas. Nesse caso é a chamada contenção física. Certo, pessoal? Vejam que por enquanto está se usando apenas mãos para fazer a contenção desse paciente. Não está se usando material nenhum, a não ser as próprias mãos. Por isso que chama-se de contenção física. Agora a gente vai entender um pouco as indicações de internação psiquiátrica, né? Então, quais são os motivos que posso, digamos, observar um paciente que necessita de uma internação psiquiátrica? Primeiramente, o risco de suicídio, né? Esse paciente pode ter tido histórico de suicídio, ele chegou na emergência psiquiátrica também com risco de agressão, né? Aquela situação que ele vem realmente violento, tá certo? Risco de homicídio, geralmente o paciente pode ter tido histórico, né, de ter cometido um homicídio, a própria autonegligência grave, esse paciente está deixando de se cuidar, é necessário que esse paciente realmente tenha um tratamento, né, e um acompanhamento psiquiátrico. Situações também de patologia de difícil controle em ambulatório. Então, de repente, o paciente vinha sendo acompanhado por um ambulatório, um CAPS ou um programa de saúde da família, mas só que o quadro dele se agravou ao ponto dele necessitar de uma internação. É isso. Paciente sem suporte familiar, né? Aquele paciente que não tem o apoio da família, paciente que não faz uso de sua medicação e que de repente evolui para uma piora dos seus sintomas e do seu quadro clínico. Então, esse paciente também é um paciente de indicação de internação. Pessoal, é basicamente isso, tá certo? A gente está colocando para vocês aí mais uma aula nesse novo sistema. A próxima aula a gente vai estar estudando as atividades de autocuidado dentro da psiquiatria, ok? E basicamente a gente vai estar encerrando a disciplina, ok? Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, apesar das aulas curtas, mas que vocês possam ter fixado algum conteúdo do que foi passado para vocês. Ok, pessoal? Até a próxima aula, nos veremos. Falamos na próxima aula, então. Um abraço a todos.